O professor Valmir César Posetti é pós-doutor em Direito à Alimentação Sadia pela Università di Studi di Salerno, na Itália, pós-doutor em Direito Ambiental pela Escola de Direito Dom Helder Câmara, doutor em Biodireito e Direito Ambiental pela Université de Limoges, na França, mestre em Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente pela Université de Limoges também, bacharel em Direito pelo Centro Integrado de Ensino Superior da Amazônia, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade São Luís Gonzaga, foi conselheiro estadual da OAB Amazonas, é acadêmico imortal da Academia de Ciências Contábeis do Amazonas, é professor adjunto da UFAM, é professor adjunto da UEA também, no mestrado em Direito Ambiental e Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. Foi professor do módulo de curta duração da Escola de Magistratura do Amazonas, onde ministrou a disciplina Direito Agrário, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, nos cursos de formação de magistrados. Possui aprovação em concurso público para professor da Federal do Amapá, Federal de Roraima, Federal do Amazonas, UEA. Tem experiência na área de Direito e Ciências Contábeis, com ênfase em Direito Ambiental, Direito Tributário, Direito do Trabalho, Direito Agrário, Biodireito e Direito Urbanístico, atuando principalmente no tema da biossegurança, sustentabilidade e preservação do ambiente, do meio ambiente. É isso aí, professor Valmir, seja bem-vindo, considere-se apresentado, passo a palavra para você. Ok, professor Edson, muito obrigado pela apresentação, pela generosidade. Bom dia a todos. Espero que a gente possa ter um bate-papo aqui muito proveitoso e que todos nós possamos aprender uns com os outros. O objetivo, então, é falar sobre a proteção jurídica de material genético das sementes e controle da fome e segurança alimentar. O objetivo da nossa fala aqui hoje é este, né? Nós vamos falar, então, sobre biossegurança, né? A construção do conceito de biossegurança teve início na década de 70, quando a comunidade científica iniciou a discussão sobre os impactos da engenharia genética na sociedade. Começaram então a surgir diversas questões no âmbito, principalmente na modificação genética, e a modificação genética no âmbito da construção de sementes transgênicas, né? Na construção da clonagem de seres humanos e clonagem de animais e clonagem de plantas, e também no âmbito da nanotecnologia, né? De você utilizar aí essa técnica para realmente, em espaços minúsculos, você fazer alterações e modificações. Então, dentro deste conceito, surge aí o conceito da biossegurança, que na realidade bio tem a ver com a vida e segurança realmente é a vida com segurança, né? Haver aí essas modificações, mas levando para um contexto seguro. E aí, trouxe aqui uma citação minha, né, relacionada a um artigo científico, que conforme eu mesmo, os alimentos transgênicos foram criados pela biotecnologia e são aqueles em que os cientistas promovem uma modificação genética com a inserção de genes provenientes de outro organismo da mesma espécie ou espécie diferente. E o objetivo da transgenia, segundo os cientistas, é promover a melhora na qualidade do produto e obter maior produtividade, seja no tocante à qualidade ou quantidade da safra. Então, nesse sentido, nós vamos ver aí os cientistas trabalhando, né, e fazendo algumas alterações genéticas. Por exemplo, nós tínhamos um problema muito sério, que era do feijão. O feijão era plantado e quando chegava no momento da floração dele, que ele estava florindo, a florzinha saindo, ele era atacado por uma praga, uma espécie de larva que comia todas as flores e a produtividade caía consideravelmente para 20%. Aí os cientistas da Embrapa perceberam, fazendo uma pesquisa, perceberam que essas larvas, elas eram alérgicas a um gene da castanha do Brasil, antiga castanha do Pará, que com a mudança da lei hoje chama castanha do Brasil, né? Perdão, castanha do Brasil. Aí, então, eles fizeram a modificação genética, pegaram os genes da castanha, inseriram no gene do feijão, e aí, então, quando esse feijão agora começa a produzir, chega no momento da floração, quando a larva ataca, como ela tem alergia ao gene da castanha, ela morre, e com isso aumentou-se muito a produtividade.
Então, esse é o processo da engenharia genética. E na engenharia genética, nós podemos ter aí a manipulação retirando genes de animais, colocando em genes vegetais e fazendo esta modificação. O grande problema dessa engenharia genética é que ela precisa ser rotulada e há necessidade de fazer um rastreamento que a maior parte das empresas de biotecnologia não querem fazer. Por que eu preciso fazer esse rastreamento e a rotulagem, né? O rastreamento é pegar toda a linha de construção deste produto, desde o início dela até o final, porque se houver algum problema de segurança alimentar neste período, eu sei como rastrear e voltar atrás para poder mudar o processo ou eliminar aí a distorção. E a rotulagem é um processo pelo qual eu identifico esse produto no supermercado, ele é identificado com um triângulo amarelo e um T preto dentro, né, que significa transgênico, para que as pessoas possam saber que esse alimento ele é geneticamente modificado. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é alérgico a abacaxi. Suponham vocês que a empresa de biotecnologia construa um arroz com o melhoramento de um gene do abacaxi. Esse meu amigo vai a um restaurante, vai se alimentar e come o arroz que ele não sabe que tem uma modificação genética com o gene do abacaxi. E aí ele começa a passar mal, vai para o hospital e pode inclusive morrer, né? Então o nosso grande problema dessa modificação genética é a falta de informação sobre o que este novo produto traz como componente. Isso que é muito perigoso e por isso que isso é tratado aí pelo ramo da biossegurança, né? Há necessidade de nós estarmos atentos para isso. Mas o mundo científico que trata aí da biotecnologia, eles vêm tratando e dizendo que isso é importante porque há necessidade de haver um melhoramento genético nessas plantas, porque a população mundial está crescendo muito em uma grande velocidade e há necessidade de acabar com a fome. Com essa mudança genética, eu tenho condições de melhorar o produto e o produto que oferecia, por exemplo, uma safra por ano, ele pode oferecer 2 ou 3 safras por ano. E além disso, além de ele ter um produto pequeno, ele pode ter um produto grande. Por exemplo, uma abóbora que antes era pequena, ela pode ter o triplo do tamanho dela se eu pegar, por exemplo, uma jaca, um gene da jaca e inserir no gene da abóbora, o tamanho desta abóbora pode ficar muito maior. E com isso, então, com uma maior quantidade de safra e um produto maior, eu poderia alimentar mais pessoas e acabar com a fome no mundo. E aí surgem várias indagações dos cientistas, né? Bem, se eu alterei o gene desse produto e ele agora vai ser um produto maior, a criança que está se alimentando desse produto, ela vai sofrer também uma alteração genética, vai ficar com 5 ou 6 metros de altura e ela terá necessidade de se alimentar ou comer mais e nós não acabaremos com a fome no planeta, não é? Então surgem várias indagações nesse sentido, no tocante aí de um lado nós temos cientistas trazendo um conteúdo de que esses alimentos são importantes e que eles devem ser produzidos, e de outro lado nós temos outros cientistas alertando para os efeitos colaterais e as dificuldades que isso poderá trazer no nosso mundo, né? E o Questling, ele vem dizendo que a engenharia genética é uma tecnologia moderna que envolve a manipulação de genes. E os cientistas podem transferir genes de uma espécie para outra e espécies não relacionadas entre si. O objetivo é mudar a forma do organismo e manipular sua estrutura natural a fim de obter características específicas. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí uma caracterização específica da transgenia que vai diferenciar de outras manipulações, né, como, por exemplo, o enxerto, né, onde você pega o galho de uma árvore, vai na outra árvore, faz um processo de amarramento, coloca a terra e nós temos aí naquele galho saindo um outro produto, um melhor, né, com melhor qualidade, porque nós fizemos um enxerto, né? Os agrônomos conseguem trabalhar isso muito bem. No caso da transgenia, não é isso. Há um melhoramento do produto com a modificação genética. Então, com isso, eu tenho o quê? O surgimento de um novo produto. Este novo produto, ele é diferente do produto natural que a natureza criou, e isso permite o quê? Isso permite que as empresas de biotecnologia patenteiem isso como um invento e cobrem por isso. Para quem for utilizar essa semente, vai ter que pagar
royalties, além da compra, paga-se royalties. Eu já explico um pouquinho melhor isso. Então, essa é a diferença. Na transgenia, há uma modificação genética e eu crio um novo produto, não é o produto original. Então, não se trata apenas de um melhoramento, como nós temos aí em outros casos que a engenharia florestal, a engenharia agronomia consegue fazer. E a lei de biossegurança, que foi a lei que tratou disso, né, a lei 11.105 de 2005, que liberou isso ou cuidou disso no Brasil, lá no artigo 3º, ela vem e traz a seguinte informação. OGM, organismo geneticamente modificado, é o organismo cujo material genético, ADN e ARN, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Então, a lei especifica há que se ter uma modificação genética e com isso, então, eu tenho um outro produto criado. E aí, como eu disse a vocês, todo o alimento que é geneticamente modificado, quando ele é colocado no supermercado para que nós possamos nos alimentar, há necessidade de que o produtor informe que ele é um alimento transgênico, para alertar o consumidor. Então, a gente consegue ver aqui no canto inferior da tela uma foto de legumes e frutas, não é? E a legislação ela obriga a se colocar esse triângulo amarelo com um T dentro, né, um T preto dentro, indicando que este alimento é um alimento transgênico. E aí, então, eles são criados em laboratório utilizando genes animais, vegetais e micróbios também, né? E muitas vezes vírus. Este é o grande problema, porque no momento da construção, os laboratórios das empresas de biotecnologia, eles são isolados, né? Há que se ter, a lei estabelece um procedimento muito severo, porque há a possibilidade de escapar genes ou vírus na hora da construção e contaminar principalmente as pessoas que estão utilizando. Não é um processo fácil, exige então um cuidado muito específico em relação a isso. Então, os OGMs, ou organismos geneticamente modificados, são esses produtos que possuem uma alteração no código genético e isso é feito através da engenharia genética. Então, nós temos aí a manipulação genética que cria um novo produto que permite esse patenteamento que eu falei para vocês. Surge, então, um novo produto, né? E a gente pode ver aqui um tomate natural que sofreu um melhoramento com a beterraba, né? Pegou-se os genes da beterraba, inseriu no tomate e nós passamos a ter aí um tomate com uma coloração diferenciada. Temos aí uma cebola chi e uma banana cia, né? Então, pega-se o gene de um determinado produto e insere em outro, né? Aí a gente está vendo só, basicamente, um melhoramento genético com plantas, né? Que é essa transgenia, onde eu retiro o gene de uma espécie de planta e coloco na outra. Mas há também a transgenia, onde eu tiro genes de animais para poder inserir em genes de frutas, né? Nós temos aí um ratozinho com kiwi. Temos aí um besouro com a noz, né, fazendo aí uma modificação genética. Temos aí um elefante repolho. Temos aí um sapo com cenoura, né? Então, várias modificações genéticas que podem ocorrer e serem produzidas no laboratório à medida em que eu vou retirando genes de uma espécie e inserindo em outra, e o ser humano então vai conseguindo fazer essa alteração ao seu bel prazer. Então, são aí algumas fotos impactantes, só para a gente ter uma ideia de que a alteração genética pode ser feita em laboratório e o ser humano pode criar aí uma quantidade enorme de coisas que nós não estamos acostumados a ver, né? Então, aqui, uma criança com ovo, né? Então, é muito perigoso. Hoje a lei não permite fazer a transgenia nem a clonagem com seres humanos, está proibido, muito embora na China nós já temos cientistas que já estão clonando em laboratórios residenciais. A lei, ela estabelece que a transgenia só pode ser feita por pessoas jurídicas e em laboratórios credenciados. Por quê? Porque fica mais fácil identificar quando há um escape de vírus ou de gene, fica mais fácil de você identificar, ao passo que em laboratórios caseiros ou pesquisas feitas por pessoas físicas, fica muito difícil do poder público encontrar quem foi que fez a modificação e qual o dano que está causando. E aí, então, nós temos alguns produtos que nós nos alimentamos, né, que são feitos à base de produtos transgênicos. Então, aqui nós temos a batata aí, que todo mundo adora, né,
que é feito de batata transgênica. A manipulação da batata, ela é geneticamente modificada e depois são oferecidos para a gente no supermercado. Nós temos aqui o famoso bis, né? Temos aqui também hambúrguer da Sadia, onde nós temos a mistura de componentes de soja transgênica junto da carne para ser vendido. Temos o cremoso, tudo feito à base de alimentos transgênicos. Então, nós temos aí a informação de que a maioria desses produtos contém soja, e a soja ela é geneticamente modificada, é um produto da Monsanto, né? E é utilizado também o milho transgênico BT da Novartis, que é uma outra empresa de biotecnologia que vem, então, produzindo alimentos transgênicos. O milho é um componente importante porque hoje, basicamente, nós não temos mais milho orgânico ou natural no nosso país. Todo ele está modificado geneticamente, né? Então, todas as conservas são feitas do componente do milho. Então, todos os produtos que está em conserva que você compra, picles, milho, cenoura, milho, todos eles são feitos, né? O componente que coloca na conserva é transgênico e por isso ele contamina o produto pelo qual ele está conservando. Então, são aí diversas questões relacionadas a alimentos transgênicos e a gente bate muito em cima porque se a pessoa não tem conhecimento desta modificação genética e ela for alérgica a algum componente, ela poderá, ao se alimentar ou comprar aí um produto em conserva, ela pode vir a falecer em virtude de não ter a informação adequada. E é então em função disso que nós vamos ver aí uma grande quantidade de pessoas doentes, adoecidas hoje, né? Aumenta-se o nível de diabetes, o nível de sódio no corpo das pessoas, porque perdeu-se verdadeiramente o controle da alimentação. E aí você se alimenta achando que está se alimentando de um produto saudável e, basicamente, ele não é saudável. Então, no tocante ao T, né, o triângulo amarelo com um T preto dentro, nós temos um decreto no Brasil, que é o decreto 4.680 de 2003, que obriga que todo produtor que ao utilizar um determinado percentual ou todo o produto for geneticamente modificado, ou seja, se for transgênico, ele é obrigado a colocar na embalagem esse T orientando o consumidor de que aquele produto é transgênico, a fim de que o consumidor possa decidir se ele quer se alimentar daquele produto ou se ele vai se alimentar do outro, né? Então, a lei obriga, mas como o Estado não fiscaliza, basicamente acaba que as pessoas não percebem, né? Só para vocês terem uma ideia, os meus alunos do mestrado em Direito Ambiental, eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa na cidade de Manaus e também nos órgãos de fiscalização da Anvisa, para verificar como isso estava acontecendo. Inacreditável, os fiscais da Anvisa sequer sabiam o que eram alimentos transgênicos. Então, aí para vocês terem uma ideia, uma noção de como a empresa de biotecnologia produz o seu produto e como ela não quer que esse produto seja discriminado, então ela vai camuflando isso. Então a gente olha aqui a soja transgênica e a lei determina que dependendo do tamanho da embalagem do produto deve ser também o tamanho do T, né? E nesse sentido deve haver a informação de que ela é produzida a partir de um alimento transgênico. Então a gente vê aqui o tamanho da embalagem enorme, né, da soja, do óleo de soja, e o T pequenininho em desconformidade com o que a lei determina, porque esse T tem que ser de um tamanho evidente para que o consumidor olhe e ele identifique, bem, esse produto é transgênico, eu não vou consumir esse produto, né? Então, nós vamos ver aí essa questão, essa desconformidade. Hoje nós temos uma ação, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado para a retirada desse T. A Monsanto, que é a principal produtora de alimentos transgênicos no nosso país, ela briga dizendo que esse T é discriminatório, porque da mesma forma que no agrotóxico tem aquela caveirinha de perigo, esse T também significaria perigo e os alimentos dela não produz perigo, não traz perigos a ninguém, né? É o que ela vinha batendo em cima e dizendo isso o tempo todo, até ela começar a ser condenada e mudar a estrutura da fala dela. Mas o projeto de lei
estava na mão da senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas, para ser a relatora. Ela terminou o mandato, saiu e ainda está parado no Senado para poder ser discutido, para ver se será aprovado no Senado, como foi na Câmara de Deputados, a retirada desse T, né? Então, esse é um processo muito delicado que a gente trabalha muito para que ele seja mantido e que o consumidor possa identificar este produto, né? E aqui nós vamos ver aí que no supermercado deve ter aí de forma clara, a legislação determina que se identifique o produtos transgênicos para que o consumidor, olhando, ele decida, eu quero ou não quero consumir, né? Bem, qual foi então a justificativa para as empresas de biotecnologia criarem esse produto transgênico, fazer essa manipulação e criar este produto? Eles alegam que com o aumento da população mundial e o surgimento da fome era natural, então havia necessidade de haver essa manipulação. E eles então hoje dizem que há necessidade de se produzir alimentos onde não tem água. E a Monsanto criou recentemente um trigo que pode ser plantado em ambientes onde não há água e ele pode se desenvolver naturalmente. É o que ela diz, né? E, inacreditavelmente, foi aprovado ontem pela Comissão de Biotecnologia, que é a comissão instituída para aprovar ou reprovar esses produtos, foi aprovado ontem, e o Brasil, então, já vai produzir aí ou comercializar o trigo que é produzido na Argentina, que é o trigo transgênico geneticamente modificado. A outra justificativa das empresas de biotecnologia seria de que esses alimentos teriam uma melhoria nutricional e uma qualidade desses alimentos. Eles teriam também uma maior produtividade, trariam benefícios ao meio ambiente, ou seja, fazer crescer alimentos onde não há água ou em regiões de gelo constante, além de outros benefícios que eles alegam, mas que até o momento não conseguiram provar. Isso é o que eles vendem para poder chegar nas comissões, né, principalmente no Brasil, as comissões responsáveis por aprovar e liberar este produto. Então, eles vendem esta propaganda, mas ela não se efetiva. Também vendiam a ideia de que os alimentos transgênicos iriam baratear os alimentos no mundo e isso acabaria com a fome, porque estaria à disposição de toda a população. Não ocorreu isso. O que é que houve? Houve um aumento no preço dos orgânicos, porque com a diminuição dos produtos orgânicos, houve uma pequena demanda, e com isso, então, para produzir esses alimentos ficou muito caro. Então, nós vamos à feira hoje, nós vamos ver que os orgânicos estão caros, muito caros, né? Mas, em contrapartida, os transgênicos não fizeram com que o preço reduzisse. Não era negócio para uma empresa produzir alguma coisa com um preço baratinho, né? Então, o preço dos transgênicos não caiu, ele se manteve num patamar alto e a fome continua no planeta, em todos os espaços planetários você vai ver que a fome continua, né? Então, a fome, ela existe, segundo a ONU, e eu trato isso na minha tese de doutorado, ela existe em virtude da má distribuição de renda no planeta. Então, se houver a renda distribuída de forma adequada, nós teremos alimentos adequados para todos, né? A Zilda Arnes, ela provou isso com a produção da farinha elaborada através de cascas de produtos, que ajudou muito na desnutrição do Nordeste, né? Então, a FAO, né, que é o Fundo para a Alimentação, o organismo da ONU, vem dizendo que os alimentos não são aproveitados de forma correta. Nós vamos comer o abacaxi, nós jogamos a casca fora, mas nós podemos fazer dela sucos, doces, podemos fazer farinha e isso ser armazenado e acabar com a fome no mundo. Mas nós subaproveitamos os produtos e com isso nós passamos aí a ter um desperdício muito grande. A FAO vem e diz que se nós aproveitássemos, a fome não existiria, né? Então, há necessidade de políticas públicas para acabar com a fome. Não há necessidade de se produzir mais. Já produzimos o suficiente para alimentar todos os povos. Então, essa venda desta imagem que a Monsanto divulgou em todas as mídias do planeta e acabou fazendo com que isso pudesse ser aprovado aí em diversos países, na realidade é uma falácia, não é verdade, não é? Pois bem, mais uma vez construídos esses alimentos geneticamente, quais são os riscos desses alimentos para nós, né?
Então, nós temos o primeiro risco, que é a possibilidade de recombinação de sequências inseridas no OGM, levando à reconstituição completa e funcional de genomas de agentes infecciosos, né? A combinação de um vírus com o material genético de um alimento poderá criar-se uma toxina muito grande. Quando eu insiro um determinado vírus que eu peguei de algum lugar ou criei em laboratório, eu insiro isso em um alimento, a recombinação ou a mutação desse vírus ao entrar em contato com a genética desses alimentos poderá, então, criar aí um perigo para nós, né? Muitas toxinas levando aí a diversas infecções. Também um outro perigo são os outros processos que gerem um genoma infeccioso que o homem não conseguirá controlar. Os genes que codificam substâncias tóxicas aos homens, aos animais, aos vegetais ou que causem efeitos adversos ao meio ambiente, né? Também poderemos ter isso modificando a estrutura do solo, a estrutura das águas, principalmente as subterrâneas. E nessa recombinação genética, nós podemos ter genes de resistência a antibióticos de amplo uso clínico. E aí, nesse sentido, aí quando a pessoa adoece, ela precisa tomar um antibiótico, não surte efeito, porque ela se alimenta de um produto que é resistente àquele antibiótico e nós teremos que encontrar novos mecanismos para obter cura, para modificar a nossa estrutura. Então, quem ganha com isso são as empresas de biotecnologia. O consumidor e o Estado vai ter que se lascar, vai ter que se desdobrar para encontrar novos mecanismos de cura em virtude desta manipulação, dessa alteração genética. A Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105, barra 2005, no artigo 11, parágrafo 1º, ela vem dizendo que, além dos riscos biológicos relacionados à atividade com os organismos geneticamente modificados e seus derivados em grande escala, devem ser considerados também os riscos relacionados à toxicidade de produtos e aos aspectos físicos, mecânicos e químicos do processo de produção. Então, por isso que é a biossegurança que tem que atuar, o laboratório para se produzir um alimento transgênico, para fazer essa manipulação, ele é um laboratório de alto risco, né? É de segurança mesmo, porque na hora que os cientistas estão produzindo este novo produto, esses vírus que eles manipulam, se houver um escape, pode trazer um prejuízo muito grande à população e mesmo aos cientistas que estão lidando com esse produto. Pois bem, a grande empresa que trabalha com manipulação genética é a Monsanto. Ela é uma empresa americana, já vou explicar a origem dela, e ela tem comprado diversas empresas que produzem semente mundo afora para manter o monopólio de produção de sementes no planeta. Então, a Monsanto é um principal protagonista do enredo da indústria de biotecnologia. Ela foi fundada há 114 anos em São Luís, nos Estados Unidos, e a sua atuação junto a governos, universidades e organismos internacionais é vigorosamente contestada por cientistas, agrônomos, políticos, técnicos e principalmente por camponeses, né? É uma empresa, assim, grandiosa. Ela é uma empresa de produto químico que se transformou em produtora de alimentos. Qual é a origem da Monsanto? Quando os Estados Unidos declararam guerra contra o Vietnã, eles estavam perdendo a guerra em virtude de que os vietnamitas ficavam escondidos na floresta e quando os caças americanos passavam, eles alvejavam, protegidos pelas folhas das árvores, os caças não conseguiam enxergá-los, não é? Então eles alvejavam os caças e derrubavam. Com isso, o Vietnã estava ganhando a guerra. Os norte-americanos, então, contrataram uma empresa de produtos químicos para poder mudar este contexto. E esta empresa, hoje denominada de Monsanto, ela produziu um produto químico chamado de agente laranja. Esse agente laranja é um produto químico tão poderoso, que, ao ser borrifado ou jogado sobre a floresta, as folhas das árvores imediatamente caíam. Era tão destrutivo que as folhas caíam. E com isso, então, os vietnamitas que estavam escondidos e alvejando ficaram expostos, e aí, então, os americanos conseguiam alvejá-los e matá-los. Então, essa empresa produziu esse produto. Terminada a guerra,
ficou tão mal para ela, para a imagem dela, que ela resolveu então alterar a sua composição e passou a ser uma produtora de alimentos. Mas para não perder o investimento que ela realizou, né, ela resolveu utilizar esse agente laranja como um dos elementos para a produção de alimentos. Então, o que ela fez, ou o que ela faz? Ela desenvolve vírus que são imunes a esse agente laranja. E o agente laranja deu origem a um produto, né, um agrotóxico que nós chamamos de glifosato. Então, a Monsanto, ela produz um vírus que é inserido dentro da semente e depois essa semente é vendida, o agricultor planta e ele é obrigado a comprar o agrotóxico glifosato. Então, ele planta a semente e compra o glifosato. Quando a semente germina, ele borrifa o glifosato, que é o agrotóxico elimina todas as plantas que estão no entorno, mas não mata a semente transgênica porque ela tem um componente, um vírus que é imune ao glifosato. Como esse agente laranja ele é muito poderoso, ele elimina todas as outras plantas do entorno. E aí a semente, sozinha naquele espaço, não concorre mais com as ervas daninhas em relação aos sais minerais, ela então se desenvolve com mais força, com mais resistência, com mais vigor, e por isso ela dá origem então a esses alimentos. Só que aí nós temos um problema muito sério, né? Porque esse glifosato ele é tão poderoso que ele mata as ervas daninhas do lado, mas ele contamina os lençóis freáticos e também com a água da chuva ele contamina as águas que são superficiais. Além disso, nós nos alimentamos de um alimento que dentro dele tem um vírus que é tão potente, que é resistente a esse agente laranja. É por isso que nós nos alimentamos e daí a pouco parece que colocaram um botijão de gás na nossa barriga, porque nós estamos aí com uma gastrite, com uma azia enorme, né? Quer testar? Vai ao supermercado, DB, Rodrigues ou qualquer outro e compra uma banana nanica e come. Logo em seguida, uns 10 minutos, parece que tem um botijão de gás na sua barriga. E outra questão importante que nós vamos ver é a grande quantidade de farmácias. Antigamente se andava 3 quarteirões ou 4 para encontrar uma farmácia. Hoje, em cada esquina tem uma farmácia. Elas surgiram em virtude da nossa necessidade de comprar medicamentos para eliminar os efeitos tóxicos da alimentação que nós estamos tendo todos os dias. Pois bem, então a Monsanto ela tem esta prática para se manter no mercado. Ela então originou-se de uma empresa que era destrutiva, destruía vidas e melhorou a sua imagem como produtora de alimentos para acabar com a fome no mundo. Olha que coisa linda, né? Primeiro eu sou um homicida, eu mato, e agora eu vou salvar as pessoas dando alimentos que vai preservar a vida. Então, a reflexão que a gente faz é: eu não mato a tiro na guerra, mas eu mato por conta dos efeitos que esse alimento produz, né? E aí, então, essa é a forma com que a Monsanto começa a entrar no mercado e, com isso, então, ela passa a dominar o mercado, né? O verdadeiro objetivo dela é se inserir no mercado e controlar a fome no mundo. Ora, esta empresa, então, ela passa a ser aí uma grande dominadora do planeta. Porque a partir do momento em que os países e as pessoas vão modificando, acabando com as sementes crioulas e utilizando a semente transgênica, eles ficam reféns da Monsanto. Em qualquer guerra, se a Monsanto disser, eu não ofereço mais a semente, nós não temos como guerrear com esta empresa, porque nós estamos reféns dela, porque precisamos da semente. E aí, nesse sentido, nós vamos ver que esta empresa ela tem pessoas inseridas em vários países e em vários pontos, né? Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aí o representante da FDC nos Estados Unidos, que é a agência, né, que seria a Vigilância Sanitária, que no momento em que as sementes transgênicas foram aprovadas nos Estados Unidos, ele era o responsável pela agência. Mudou o governo, o cara saiu e hoje ele é um dos grandes diretores da Monsanto. Então, o negócio foi este, né? Você aprova e se você ficar desempregado, você tem um cargo aqui na minha empresa. E é desta forma que ela vai construindo todo este processo. Mas ela tem uma questão muito importante, né? Para ela comprar, para ela vender as sementes que ela modifica geneticamente, o agricultor tem que assinar um contrato. Além dele pagar pela semente, ele assina um contrato que, ao
ao colher essa semente, 60% da colheita vai para a Monsanto. Ela não quer dinheiro, não, ela quer em sementes. O que você produzir, 60% vem para mim e eu decido o que eu faço, né? Então veja aí a forma com que esta empresa tenta manipular a fome no mundo e ser uma grande empresa que vai eliminar qualquer país ou qualquer presidente, né? Parece até que nós estamos na Santa Inquisição, onde a Igreja Católica dizia assim, olha, se você não fizer o que eu quero, eu promovo uma cruzada contra você, rei, e eu te elimino, né? Então a gente tem, parece-me que um monstro mais ou menos nesse sentido. Bom, além disso, o agricultor, além de comprar a semente, ele tem que comprar o glifosato, que é esse agrotóxico. E hoje, no nosso país, está tão corrompido que os agricultores, quando vão buscar o empréstimo, né, através do sistema de Proagro, que é o sistema de empréstimo que o Brasil tem para emprestar recursos ao agricultor, principalmente aqueles que são assentados pelo Movimento Sem Terra, o Banco do Brasil hoje está exigindo que o agricultor apresente um contrato de compra da semente transgênica e do glifosato junto à Monsanto para poder conceder o empréstimo para o agricultor. Vejam a que nível nós chegamos, né? Uma coisa assim terrível nesse sentido. Então, essa empresa, ela é muito poderosa, né? O glifosato, ele é muito tóxico, como eu disse a vocês, e a Monique Robbins, que é uma francesa, ela fez um documentário que se chama O Mundo Segundo a Monsanto. Fez em 2008, e lá nesse documentário, ao fazer alguns relatos, ela vem dizendo que no Paraguai já há campos inférteis devido ao uso do glifosato. Os micróbios, molusco e fauna que vivem no subsolo e que promovem a fertilização foram destruídos pelo glifosato, pelo agrotóxico. Então, para a gente ter uma ideia aí de quão danosa é essa questão. E aí, para a gente olhar para isso com mais carinho, nós vamos ver aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no artigo 25 vem garantindo a todos, né, dizendo que os governos, os estados, eles devem garantir a todos uma alimentação saudável. E no artigo 25, essa declaração diz que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive a alimentação. Então, o que a Monsanto fez? Ela pegou esse artigo, deu uma distorcida, dizendo que todos têm direito à alimentação, e ela vai oferecer um produto de melhor qualidade e mais barato do que o produto orgânico. Ora, quem não tem conhecimento, compra gato por lebre, né? E aí, então, nós vamos ver que esta alimentação que ela vende, que é de melhor qualidade, em maior quantidade e mais barata, até agora não se provou. Muito pelo contrário, o preço dos alimentos continua a crescer, esses alimentos começam a trazer problemas, e nós temos aí o surgimento de inúmeras doenças, dentre elas o câncer, que é o principal, né, que é provocado aí pelos alimentos transgênicos. Há estudos de que o autismo também é oriundo dos alimentos transgênicos, porque nós estamos tendo aí um crescimento enorme de crianças autistas nascendo, e também o nível de pessoas com Alzheimer aumentou assustadoramente. Então, há cientistas trabalhando nisso e dizendo que essa questão dos alimentos transgênicos também está provocando o Alzheimer em virtude da grande quantidade de agrotóxico que é utilizado no cultivo dos alimentos, e isso então está provocando, sofrendo uma mutação com o vírus que é inserido na semente, e isso está provocando alterações genéticas para ter o autismo e também para adquirirmos aí o Alzheimer. Então aí há uma série de perigos, né? Em 1991, a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento definiu que o alimento é considerado seguro se houver certeza razoável de que nenhum dano resultará de seu consumo sob condições previstas de uso. Então, nós temos aí uma legislação que vem tratando dessas questões sobre o alimento, determinando como ele deve ser produzido, e, por um outro lado, nós temos aí a Monsanto trabalhando na contramão para manipular a alimentação no planeta. A Monique Robbins, ela ainda diz, né, nesse documentário, que a Monsanto tem agentes espalhados em todos os níveis dos governos para corromper e forçar a liberação de seus alimentos transgênicos. O lucro anual da Monsanto supera o PIB de muitos países. Então, para vocês verem aí a capacidade financeira que esta empresa tem e a capacidade que ela tem de oferecer
para que aquele que esteja apto a ser corrompido aceitar a corrupção e liberar esses alimentos. Em 2009, o cientista argentino Andrés Carrasco, ele anunciou as suas conclusões de que herbicidas à base de glifosato provocam malformações em embriões, em anfíbios e aves, mesmo que em doses muito baixas do que aquelas utilizadas em pulverização agrícola. Então, mesmo que em doses muito baixas, aquela que é pulverizada em campos agrícolas é muito superior e causam problemas seríssimos à nossa saúde, né? Ela ainda diz que as malformações eram similares àquelas vistas em crianças expostas a tais herbicidas no âmbito da alimentação. Carrasco ainda afirma: as descobertas no laboratório são compatíveis com malformações observadas em humanos expostos ao glifosato durante a gestação. Então, essa inovação, essa introdução da Monsanto com a transgenia de alimentos acaba sendo um processo muito delicado. Então, nós temos aí várias experiências com vários cientistas, né, com coelhos alimentados com soja transgênicas que mostraram distúrbios na função enzimática nos rins e coração. Fêmeas de ratos alimentados com soja transgênicas apresentaram alterações em seus úteros e ovários, né? Nós temos na França um cientista, o Dr. Érico Seralic, que ele fez uma pesquisa para uma universidade e nessa pesquisa ele constatou, ele separou ratos, não é? E fez a pesquisa com ratos. Com ratos velhos alimentados com alimentos transgênicos não ocorreu absolutamente nada, mas os ratos jovens alimentados com alimentos transgênicos, eles adquiriram câncer. E aí a Monsanto vinha batendo em cima, dizendo que não, que os alimentos não provocavam prejuízo à saúde e tudo mais. E aí, neste momento, então, o Dr. Eric Seralic apresenta essa pesquisa e ele descobre, depois que ele publicou a pesquisa, que a Monsanto era uma das patrocinadoras de pesquisa na universidade onde ele trabalhava. Ele foi dispensado, foi demitido depois que ele apresentou a pesquisa e não conseguiu emprego em nenhum outro lugar mais, porque aonde quer que ele ia, a Monsanto barrava. E ela vinha batendo em cima que os alimentos dela eram saudáveis, que provocava saúde às pessoas, e com isso, então, ela vem barrando, né, e fazendo um lobby muito grande. O Instituto de Defesa do Consumidor, quando se manifesta em relação aos alimentos transgênicos, ele diz que pode ocorrer o aumento de alergias com o consumo de OGMs, pois novos compostos são formados no novo organismo, como proteínas e aminoácidos que, ingeridos, poderão desencadear processos alérgicos e aumento de resistência aos antibióticos, pois são inseridos nos alimentos transgênicos genes que podem ser bactérias usadas na produção de antibióticos. Então, o consumo desse alimento transgênico pode ocorrer resistência a esses medicamentos, reduzindo ou anulando a eficácia dos mesmos, né? Então, é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que está dizendo isso, né? Eles, então, amparados por pesquisas feitas pela Anvisa, que vão trazendo isto. Fora isso, nós temos aí a natureza, ela é cíclica, né? Ela se renova, ela vai tendo um processo de ambientação e capacidade de superar as dificuldades que se apresentam a ela. E aí nós vamos ter aí nós temos pesquisas, né? Isso foi uma pesquisa que eu fiz e publiquei um artigo nos Estados Unidos falando sobre a capacidade que as ervas daninhas têm de se adaptarem ao glifosato e depois fazer uma mutação. E aí, com isso, o que acontece? Os agricultores hoje estão utilizando o triplo de agrotóxico que usavam antes para eliminar as ervas daninhas. Então, eles estão usando o triplo, e isso está contaminando muito mais os solos e as águas subterrâneas também. Então, o que acontece? A Monsanto vai ter que alterar, fazer uma mudança, porque as ervas daninhas já encontraram mecanismos de sobreviver a esse produto. Então, ela vai ter aí a necessidade de mudar esse contexto, né? Que é o caso das avoadinhas, que são resistentes ao glifosato, que surgiram nos campos de algodão e de sojas transgênicas no estado de Delaware, em 2000. E agora está presente em mais 12 estados dos Estados Unidos em que há culturas transgênicas, né? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais dessas pragas resistentes ao glifosato, acesse aqui esse site que você vai ver que nós temos aí várias pragas que já se adaptaram, já convivem numa boa com o glifosato e ele não está surtindo mais efeito.
em movimento desesperado, a Monsanto indica o quê? Que se coloque o triplo de agrotóxico para eliminar essas plantas, porque ela agora vendeu o produto, ela garante a produtividade, mas a produtividade está caindo. Na Universidade Federal do Amazonas, no doutorado de biotecnologia, eu estive presente em uma tese de doutorado compondo a banca, aonde o professor já identificou que a soja orgânica hoje ela produz muito mais do que a soja transgênica. Já houve aí uma superação em virtude desse glifosato estar causando um prejuízo, como ele é borrifado 3 vezes mais do que o necessário, ele acaba eliminando os sais minerais que estão no solo, e mesmo que a soja esteja sozinha, ela não tem nutrientes o suficiente para poder gerar a produtividade que a Monsanto garante, né? Bom, então estudos sugerem que a doença ainda é inexplicada destrói os rins e já matou milhares de agricultores na América Central, inclusive no Sri Lanka, né? Então nós temos aí já identificado uma grande quantidade de pessoas que estão adoecendo e que a origem da doença está intimamente ligada aos alimentos transgênicos. O jornal New York Times, em 3 de maio de 2012, informa que as superpragas, como são chamadas, podem conduzir a um aumento de preços de alimentos, abaixamento da produtividade e aumento do custo da produção agrícola, além de uma maior poluição do solo e da água. Então, já está se ventilando isso tudo, né? Temos aí a questão da toxina Bt, que é uma ameaça para o ecossistema e o solo. O milho transgênico de origem Bt, né, o BT-MON 810, contém a toxina Bt, que elimina espécies que não são alvos, né, que são benéficos à produção, como é o caso aí das mariposas, né, que foram eliminadas na Inglaterra em virtude da borrifação dos agrotóxicos, as borboletas monarcas, né, que também faziam parte ali da fauna do espaço. Ao borrifar o agrotóxico, elimina as borboletas e inclusive as abelhas, e nós temos um prejuízo aí na polinização dos alimentos. Isso pode nos trazer um problema muito sério. Bem, com isso, nós chegamos aqui a um ponto. Eu estou correndo um pouquinho, gente, porque eu tinha meia hora para falar, embora a gente já está avançando aí um pouco. Peço desculpas, mas eu preciso concluir isso, tá? Fica à vontade, Valmir, pode Beleza, tá ótimo. vai quente que a aula tá incrível. Beleza, maravilha. Então vejam, qual é o problema que nós temos na Amazônia como um todo para as nossas populações indígenas? Primeiro que muitas populações indígenas, elas recebem sementes do Estado para poder plantar, principalmente o plantio de milho e arroz, né? Hoje nós temos o Estado do Amazonas fornecendo essa semente, e como eu disse para vocês, o órgão responsável de fiscalizar e oferecer essa semente, os fiscais não sabiam sequer o que era um alimento transgênico, né? Então, para a gente ver aí o grau de dificuldade que nós temos. Mas nós tivemos, em 2016, no governo Melo, a Lei 4.330, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sob o comando do governador Melo, ex-governador Melo, e essa lei, ela permitia a inserção de peixes transgênicos nos rios do Estado do Amazonas. Esse peixe transgênico, ele, da mesma forma que as sementes transgênicas, eles eliminam a concorrência. E dentro do meio ambiente dos rios da Amazônia, nós não teríamos nenhum predador para este peixe. Ou seja, ele eliminaria os outros e não teria ninguém que iria eliminá-lo. Com isso, nós teríamos uma superpopulação desses peixes nos rios amazônicos. E o artigo 24 desta lei diz o seguinte: o órgão ambiental competente autorizará a introdução de espécies exóticas, alóctones, híbridas e organismos geneticamente modificados para a aquicultura, em qualquer estágio de desenvolvimento no estado do Amazonas, com base no grau de risco de escape do sistema produtivo, dos sistemas de prevenção de fugas e do grau de risco da espécie ao meio ambiente natural. E aí, com isso, nós teríamos, então, esses peixes sendo inseridos nos rios do Amazonas, né? E aí,
Lembram que eu disse ainda há pouco que para que o agricultor compre a semente, ele paga pela semente, depois da produção que ele tem, 60% ele assinou um contrato que ele deve entregar à Monsanto, né? E além disso comprar o glifosato. Suponham vocês, né? E a gente conseguiu barrar, eu fiz um movimento no Brasil inteiro com os meus alunos do mestrado de Direito Ambiental, nós fizemos um movimento intenso, procuramos várias associações, pedindo para eles se manifestarem, eles se manifestaram, colocaram nos sites, e nós conseguimos fazer que o governo Melo revogasse a lei. Mas ela está adormecida ainda, ela pode voltar a qualquer momento. Ela foi retirada, não consta mais no site da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, teve uma revogação, mas a gente está o tempo todo vigiando porque ela poderá retornar por conta da Monsanto, que faz um lobby muito forte, e a gente sabe que no Amazonas não tem nenhum deputado corrupto, né? Eles não irão aprovar esta lei em hipótese alguma. Então nós temos este risco, né? Ou então essa certeza de confortabilidade que isso não vai acontecer. Mas, senhores, e se acontecer? Vejam vocês, os povos indígenas teriam que pagar para pescar nos rios da Amazônia? O peixe é transgênico, é uma patente da Monsanto, da empresa de biotecnologia que criou esse peixe transgênico, e quem fosse pescá-lo deveria pagar por ele, né? Nós temos o estado do Amazonas, foi o primeiro estado do Brasil a instituir a Bolsa Floresta para os povos indígenas. Eles recebem a Bolsa Floresta, agora eles têm poder aquisitivo, não é? Teriam então que pagar pelos peixes que eles consomem, retirados dos nossos rios? Porque vai chegar um momento que isso vai vazar para todos os rios, e aí nós teremos um processo difícil de controlar. A partir do momento que eu insiro nos rios da Amazônia espécies de peixes que são transgênicos, que eliminam os outros peixes e não há predador para ele, nós teremos uma superpopulação, como já tivemos em Enviro, uma superpopulação de jacaré, não foi? E aí nós teríamos os nossos rios contaminados com esses peixes. Veja um absurdo, né? Parece uma coisa inconcebível da gente imaginar um negócio desse. Mas pode acontecer. Nós estamos vendo tantas mudanças na ciência hoje, não é? Isso pode acontecer sim, né? Se a lei permitir, daqui a pouco nós teremos esta empresa dominando também o ramo de alimentos à base de peixe, né? E o mais, nossa população ribeirinha, que já tem uma vida complicada, né? Ela sobrevive, ela não vive, ela sobrevive, essas pessoas terendo que pagar pelos peixes que pescam. Mas como ia fiscalizar, professor? Ah, eles conseguem. Com certeza eles conseguem, né? Nós temos nos Estados Unidos agricultores que foram à falência porque eles não queriam comprar o milho transgênicos da Monsanto e nem a soja. O que a Monsanto fez? Ela pagou para que agentes dela, na calada da noite, fosse nos campos que estavam sendo cultivados e jogasse o milho e a soja transgênica. Depois, quando estava no momento da floração e da colheita, ela entra com um processo dizendo que o agricultor plantou a semente dela, roubou a semente, plantou e não pagou os royalties, não pagou a semente, ela quer os royalties da produção. O Poder Judiciário manda fazer a perícia e encontra a semente transgênica. Muitos agricultores foram obrigados a indenizar a Monsanto, muitos perderam as suas fazendas porque tiveram que pagar a indenização que era bilionária, e tinham aí propriedades que eram centenárias, oriundas e vindo, passando de pai para filho para neto, não é? E perderam. Na Índia foi a mesma coisa com o algodão. Eles estavam resistentes, não queriam mudar do algodão orgânico, a Monsanto também fez isso da mesma forma, plantou a semente orgânica e depois entrou na justiça. O milho do México foi a mesma coisa, então vocês vejam o poder que esta empresa tem de ingressar a fórceps, né, como a gente diz. A força mesmo. Ah, não quer? Você vai ter que fazer, porque senão eu tiro tudo que você tem, né? Então é um processo muito delicado. Imagine isso vindo aqui, né? Nós temos o Marcos Collum elaborou um documentário na sua tese de doutorado, onde ele retrata a questão da cidade de Santarém, no Pará, e a questão da plantação da soja transgênica. E ele faz entrevistas com alguns povos indígenas, e os povos indígenas já reclamando, né, que o agrotóxico que é lançado na produção da soja em Santarém, ele contamina as águas, e os peixes que agora já estão contaminados, não é mais o mesmo peixe que eles comiam.
o agrotóxico está contaminando o solo e a mandioca que eles plantavam antes para poder fazer a farinha agora não vira para fazer o biju. Então, eles, povos indígenas, já estão sentindo na pele a questão dos agrotóxicos que está sendo lançado aí nos campos de produção de milho transgênico e soja transgênica. Então, como esta população vai sobreviver? Ela está perdendo a soberania alimentar. Mas, por um outro lado, nós estamos aí criando Bolsa Floresta para os povos indígenas e eles passaram a ser consumidores, né? A gente vê esse processo no Brasil, onde nós tínhamos a escravidão. A Inglaterra, quando fez a Revolução Industrial, forçou a barra para apoiar a libertação do Brasil, exatamente porque ela queria um mercado consumidor. Olha, eu apoio para que haja independência no Brasil, mas o Brasil vai ter que consumir os meus produtos industrializados. Para que o Brasil consuma, ele precisa libertar os escravos, porque os escravos precisam ter poder financeiro. Então, uma das minhas exigências é que acabe-se com a escravidão no Brasil, né? Aqui também a gente vê um processo, né? Parece assim, coisas do fim de mundo, ou filme de ficção, né? Mas nós estamos tendo aí a possibilidade dos povos indígenas terem a Bolsa Floresta e eles passam a ser consumidores. Tanto que nós vamos ver que a Nestlé já tem um barco supermercado que entra aos rios da Amazônia e oferecem alimentos industrializados. Tem comunidades indígenas agora que compra miojo e o índio não produz mais a mandioca nem a farinha, porque qualquer coisa é só fazer o miojo, né? Então, nós temos aí já, tem um documentário que fala sobre isso, de barcos da Nestlé entrando nos rios amazônicos, e aí o povo indígena já está perdendo a sua soberania alimentar, ficando dependente de produtos industrializados e não tendo mais a possibilidade de produzir os seus alimentos. Nós temos também o PL, o Projeto de Lei 827 de 2015, né? É um projeto que trata também da questão relacionada às sementes crioulas. É um projeto que vem tratando da necessidade de se proibir o plantio de sementes crioulas. Quem é do campo aqui sabe, né? Eu nasci no campo, né? Até os meus 12 anos de idade ou 13, eu fiquei na fazenda cuidando, plantando arroz, café com os meus pais, depois é que eu me mudei para a cidade. O meu pai, ele da safra que ele obtinha, a melhor semente, o milho mais granado, o arroz mais granado, ele guardava para plantar no próximo ano, né? Essas são as sementes crioulas. Esse projeto de lei, ele proíbe o uso dessas sementes crioulas, obrigando a que o agricultor no Brasil só compre e utilize semente transgênica, porque ela é resistente às intempéries da natureza, ela produz onde não tem água e, portanto, ela não traria prejuízo. Então vejam o nível que nós chegamos, né? Dessa criatura aqui que trouxe aí esse projeto de lei para poder acabar e penalizar o agricultor que utilizar sementes crioulas. Com isso, senhores, como é que a população indígena vai sobreviver? Ela não terá mais a sua semente crioula, ela estará obrigada a comprar sementes da Monsanto para fazer o plantio dos seus alimentos, né? Então este é um grande problema. O Sri Lanka, um país pequeno, solicitou um empréstimo do governo dos Estados Unidos e o governo estava prestes a conceder o empréstimo. Fez todos os trâmites para conceder o empréstimo, então estavam super felizes, queriam receber aquela injeção de recurso financeiro. No apagar das luzes, o governo americano fez uma proposta de que o país deveria legislar proibindo o uso de sementes crioulas. E o Sri Lanka legalizou e proibiu. Não se planta mais sementes crioulas ou sementes orgânicas no Sri Lanka, em virtude desse contrato que foi feito. Eles receberam um empréstimo, mas proibiram o uso da semente crioula. E aí, senhores, o Brasil está prestes a viver isso com esse projeto de lei. Olha o perigo que nós estamos sofrendo. Ficarmos dependentes na produção. Brasil é pop, é tech, é agro, você vê isso na televisão a toda hora, não vê? Dá vontade de pegar um tijolo, tacar na televisão e quebrar ela, porque essa propaganda me irrita tanto. Pode ser que vocês gostem, mas a mim irrita, porque eu olho para isso e vejo uma manobra, né, das pessoas que estão sendo induzidas ou compradas pela Monsanto para poder fazer uma espécie de lavagem cerebral na gente. E então, imagine vocês como irá ficar os nossos agricultores e, inclusive, os povos indígenas, que não terão mais soberania diante da sua semente.
O Brasil já comprou um espaço na Antártida, aonde ele guarda em cofres dentro de espaços, né, no espaço refrigerado, cofres extremamente potentes que conservam as sementes, porque se houver uma perda, ele tem condição de resgatar essas sementes para trazer para o plantio. Então, ele está se precavendo em relação às sementes crioulas, guardando elas nesse cofre. Paga por mês para poder manter essas sementes preservadas lá. Mas, em contrapartida, está legislando para permitir o uso de semente transgênica. Além disso, ainda está obrigando os agricultores a comprarem sementes transgênicas do glifosato. Se não apresentar o contrato de compra, não recebe o dinheiro do Proagro, não recebe o financiamento, né? E aí nós vamos ver uma mudança completa nisso, da monocultura, da eliminação dos pequenos agricultores, modificando aí para grandes latifundiários, porque Brasil é pop, Brasil é agro, Brasil é isso, Brasil é aquilo, e com isso, então, além da perda de biodiversidade, nós estamos ficando na mão das empresas de biotecnologia, em especial a Monsanto, nesse sentido, né? Bem, então, nós temos aí hoje já, em relação aos alimentos transgênicos, uma alteração neste contexto, né? Nós temos aqui, em 2007, já a empresa Syngenta, que foi comprada pela Monsanto, que é uma produtora de alimentos transgênicos, que recebeu a primeira acusação relacionada com o assassinato de trabalhador rural queno em 2007, em um campo experimental da empresa no Paraná, né? Então, nós já tivemos aí algumas questões relacionadas à questão dos alimentos transgênicos. O Paraná foi um dos estados que mais fez resistência a alimentos transgênicos. Enquanto o Brasil liberou em 2005, o governador Requião mandava arrancar todas as sementes, todos os plantios de sementes transgênicas que foram plantados no estado do Paraná. Ele fechou o porto e não permitiu que circulasse as sementes transgênicas no porto. Então, ele ofereceu uma resistência muito grande em relação a isso. Ele me chamou, inclusive, para produzir um artigo científico, um material falando dos malefícios das sementes transgênicas. Fiquei extremamente feliz, um cientista do Amazonas ser chamado para poder produzir um documentário que pudesse subsidiar a decisão dele de fechar os portos para não transitar sementes transgênicas. Depois, isso foi trazido para a federação, a competência passou a ser da União Federal e não dos estados, e com isso, então, o Paraná perdeu a oportunidade de manter os seus portos fechados e proibir as sementes transgênicas. Mas nos Estados Unidos, já há estados que não permitem a comercialização, o transporte nem o plantio de sementes transgênicas. E aí nós vamos ter, né, algumas condenações recentes da Monsanto. Em 2019, a Monsanto foi condenada a pagar $8 mil em um julgamento por herbicida Roundup. Ela trouxe um problema de câncer nos Estados Unidos e um americano ganhou esta indenização. Na Alemanha também, ela proibiu em 2009 o plantio de alimentos transgênicos, né? Foi proibido pelo governo alemão por representar risco ao meio ambiente. Essa era a única planta geneticamente modificada que se cultivava até então no país, e a Alemanha proibiu em virtude dessa condenação da Monsanto já nos Estados Unidos e dos malefícios que os cientistas começaram a trazer e apresentar em relação a essas sementes. Nesse mesmo sentido, a França também está se precavendo, né? Segundo a revista AFP, em uma entrevista ao jornal Estado de Minas, o órgão supervisor da privacidade de dados pessoais na França, a CNIL, impôs nessa quarta-feira, 28, uma multa de 400 mil euros à Monsanto, de propriedade do grupo alemão Bayer, por ter listado ilegalmente figuras públicas, jornalistas e ativistas a fim de influenciar o debate sobre a proibição do herbicida glifosato. E a revista ainda acrescenta: o regulador que examinou 7 ações judiciais responsabilizou a empresa pelo descumprimento de sua obrigação de informar os afetados que souberam da existência dessa lista quando a mídia divulgou em maio de 2019. Então, o cerco a essa empresa está fechando, e aí uma coisa extremamente interessante é o que ocorreu agora em 2016, né? Ela começa a ser condenada, né?
Em 2009, nós temos aí os primeiros processos de ações na justiça, mas durante todo este período, a Monsanto vinha dizendo que os alimentos dela eram saudáveis, que não causavam prejuízos a ninguém, né? E aí ela negou, desqualificou todos os cientistas, perseguiu os cientistas que apresentavam pesquisas dizendo que os alimentos causavam prejuízo à saúde. E aí, então, com isso, desqualificando, ela passou a ser líder no mercado de alimentos transgênicos, seguido, então, pela Bayer, né? E aí, então, ela vem em setembro de 2016 e anuncia que os alimentos dela causam câncer, que os alimentos transgênicos produzidos por ela causavam câncer e prejuízo à saúde alimentar da população. Ora, logo em seguida, ela fez isso em setembro, né? E em agosto ela foi comprada pela Bayer, uma multinacional alemã, maior produtora de medicamentos do planeta. E a ideia qual é? Bom, eu anuncio que os meus alimentos causam câncer, já tenho aí uma grande quantidade de consumidores, muitas pessoas já largaram, não tem mais as sementes crioulas, vão comprar a semente, mas uma vez que a Bayer compra a Monsanto, ela tem acesso a todas as fórmulas de manipulação genética. E com isso a Bayer pode produzir os medicamentos, porque ela é uma empresa de medicamentos, com acesso à fórmula, ela vai produzir o antídoto, ou um meio antídoto, né? E aí eu continuo vendendo alimento e a Bayer vai começar a vender os medicamentos para poder eliminar ou minimizar as doenças que os meus alimentos produzem, não é? E a Bayer comprou por 66 bilhões de dólares a Monsanto. O Brasil, até hoje, não reconhece esta compra. Alguns países não reconheceram, porque eles entendem que isso é manipulação de mercado. Não pode uma empresa que produz a doença ser comprada por uma empresa que elimina a doença, né? Ela vai ganhar dos dois lados. Eu produzo a doença e depois produzo o medicamento que vai eliminar a doença. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje nessa questão relacionada aí a Monsanto, né? Já falei para vocês do Dr. Eric Seralini, né, que é o cientista molecular francês da Universidade de Caen. Ele veio dizendo em 2012 que os alimentos provocavam câncer, os alimentos da Monsanto. Fez um estudo com 200 ratos alimentados com transgênicos durante 2 anos e verificou que os animais apresentavam câncer e morriam antes do tempo, né? Então, com isso, esse camarada foi perseguido, né? Há um relato dele, da esposa chorando, que ela teve que voltar a trabalhar já idosa, porque o marido não conseguia emprego em mais nenhum lugar. Eles ficaram numa situação lamentável e a Monsanto perseguindo, né? Então, com isso, este é o quadro da alimentação transgênicas no nosso país. E com isso, então, nós temos aí uma pergunta. Qual o objetivo de uma empresa que detém, segundo o VAS, 90% do mercado de alimentos transgênicos do planeta ser vendida a uma empresa do ramo de medicamento? E por que foi vendida por tão alto valor logo após a Monsanto ter assumido publicamente que seus alimentos transgênicos causam câncer? É da gente se perguntar e refletir em relação a isso, né? Então a gente vê aqui, olha, juntas, a Bayer e a Monsanto têm um volume de negócio anual de 25,8 bilhões, equivalente a 86,17 bilhões de reais. E aí, então, nós trazemos aí para a reflexão de vocês, o Brasil tem no Congresso Nacional um projeto de lei tramitando para proibir e penalizar o agricultor que vai fazer o plantio de sementes crioulas, as sementes orgânicas. A partir do momento que eu legislar e eu proibir o uso das sementes crioulas, o brasileiro não terá mais como ter as sementes orgânicas, estará refém, obrigado a comprar as sementes da Monsanto, pagar um alto custo, assinar um contrato de tudo aquilo que ele produzir. 60% da semente ele entrega para a Monsanto e a Monsanto vai vender ao preço que ela quiser. Porque 40% na mão do agricultor, contra 60% que vai para a mão dela, ela vai botar isso em um armazém e ela vai vender ao preço que ela quiser. Vai baratear os alimentos, senhores, como ela propagou logo no início, que os alimentos transgênicos tinham a função de acabar com a fome do mundo, porque eles seriam em maior quantidade, melhor qualidade e eles seriam mais baratos.
Então, este é o panorama que nós estamos vivendo hoje em relação a alimentos, né? A perda da soberania alimentar não só dos povos indígenas, porque se isso vai à frente, a Monsanto vai sim, senhores, colocar fiscais em vários pontos dos rios da Amazônia, em vários pontos das culturas do nosso país, para poder fiscalizar o uso da semente dela. E como vai estar proibido o plantio de crioulas, só ela que vai ganhar, não é? Com isso, esta empresa de biotecnologia norte-americana vai vencer a China, vai vencer a Rússia, vai vencer quem quer que seja, porque ela tem um monopólio da fome na sua mão. E privar as pessoas de alimento mata muito mais do que qualquer tiro de espingarda ou qualquer tiro de canhão. Então, senhores, é um processo difícil que nós estamos vivendo hoje, e nós precisamos abrir os nossos olhos nesse sentido, porque se nós continuarmos a ver a televisão, agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, acaba com a biodiversidade. Para que movimento sem terra? Para que assentar colonos na terra? Imagina, o Brasil é pop, tem que estar na mão desses grandes produtores rurais que produzem soja e milho, monocultura que vende para a China, que vende para os Estados Unidos, onde eles compram. Aí você vai num restaurante, você vai ver bife de soja, pizza de soja, carne de soja, doce de soja, suco de soja. Cadê a biodiversidade de alimentos? Perdemos a soberania alimentar, não é? Então, fico à disposição de vocês para perguntas e questionamentos. Começando com o pacote tecnológico, né, que você falou bastante bom, transgenia, sementes geneticamente modificadas, mas que isso de fato envolve o que se chama também de pacote tecnológico. Essa semente, ela é vendida, ela é um monopólio de uma empresa, ou seja, já é uma comoditização, a transformação da natureza, um atributo da natureza, que é uma semente que deveria circular aí sem grandes... não deveria ser um monopólio, não deveria ser uma propriedade ou uma patente de uma empresa, mas uma semente que já é propriedade exclusiva, só pode ser vendida pela Monsanto justamente porque ela foi criada em laboratório, modificada em laboratório pela Monsanto, né, que atualmente é a Bayer, né, foi comprada pela Bayer. Só que não é somente isso, né, essa semente ela é vendida junto com um pacote tecnológico, a pessoa vai ter que comprar o glifosato, vários herbicidas, que é chamado, aí é usado um eufemismo, né, para se referir a esses venenos como defensivo, que é uma maneira de você não dizer que é veneno, né, que é veneno e que isso vai parar no prato, na mesa das pessoas. E tem também fertilizantes, né, que entram também nesse pacote tecnológico, que a semente não vai brotar ali e se desenvolver adequadamente se você não comprar todos esses produtos que vêm junto com a semente. Eu fiquei impressionado porque a gente ouve bastante falar de modificação genética do milho, da soja, mas o feijão também, né? Você trouxe esse exemplo da modificação genética do feijão pelo gene da castanha, o que é bastante alarmante, porque o feijão ele é a base da alimentação em muitos lugares do Brasil também, né? Bom, e ao mesmo tempo que você tem esse patenteamento das sementes geneticamente modificadas, é sempre no sentido desse argumento do aumento da produção, né? Não, a gente precisamos aumentar a produção, existe fome no mundo, precisamos aumentar a produção, então vamos modificar essas sementes, vamos usar mais intensivamente agrotóxico para aumentar a produção, sendo que isso é uma falácia, né? Não, a fome no mundo, como você bem mostrou, e a gente tem acompanhado isso durante o curso, não é uma questão de aumento da produção, já que a produção atual de alimentos ela dá conta tranquilamente de alimentar toda a população mundial. Inclusive, talvez, alguns estudos mostram que talvez até o dobro da população mundial poderia ser alimentada com a produção atual, só que
muito das terras agricultáveis são usadas para a produção de ração animal, que é exportada no Brasil, né? Que é exportada para a China, para a Europa, produção de biocombustíveis também, né? A gente queima alimentos, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos transformam milho em biocombustível, a gente está queimando alimentos. E aquelas fotos que você mostrou no início, nos slides, eu fiquei assustado. Eu falei, será que aquilo é real? Aquela banana? Eu falei, poxa, será que isso existe? Eu ia até perguntar, mas depois eu vi que aquilo é uma arte, né, criada. Sim, foi um pesquisador do INPA que me forneceu, ele me cedeu essas fotos. Incrível, porque chama muito a atenção das consequências que pode ter a modificação genética. Ela vai criar, já cria talvez, seres bizarros, seres que são, digamos, contra a natureza. Mas num primeiro momento eu achei que poderiam ser reais, mas depois caiu a ficha, eu falei, não é possível. Isso foi uma criação artística, o que é genial também, né? Porque a gente precisa dessas imagens que são fictícias, que são criações artísticas, mas isso chama a atenção para algo que é bastante real, que está no nosso prato, que está no nosso cotidiano, que a gente se alimenta de transgênicos, né? E os avisos das embalagens também, né? Que é algo que eu vejo numa militância de nutricionistas, de pessoas também que trabalham com alimentação, que bom, no caso aí, você mostrou um caso de tentativa de retirar o aviso dos transgênicos, que é uma lei que existe desde 2003 e que a gente luta para que se mantenha esse aviso, que as pessoas saibam o que elas estão comendo, né? Isso é um princípio básico. E não só isso, além do aviso dos transgênicos, você tem escrito em letras miúdas e numa linguagem completamente cifrada do que contém aquele alimento, né? Principalmente os ultraprocessados, que já são geralmente esses transgênicos compõem esses ultraprocessados, né? Biscoito, suco de pozinho, fórmulas alimentares. Você mostrou muitas fotos aqui de produtos ultraprocessados que usam transgênicos e que também não avisam de uma forma visível, clara nas suas embalagens, que contém açúcar em excesso. Já pensou, né? Se você coloca numa embalagem de uma forma visível, esse produto contém muito açúcar, provavelmente esse produto não vai ser tão vendido como é atualmente, né? Com certeza. E olha, Edson, eu estou olhando aqui para a Milena e eu tenho certeza que ela ama o Twix. Aquele chocolate Twix que é delicioso, mas olha assim, vira a embalagenzinha lá dentro, Milena, você vai ver o símbolo do transgênico escondidinho lá. Ele é transgênico. Desculpa, Edson. Na verdade, é difícil encontrar algum desses doces, dessas guloseimas aí, que são muito atraentes para o paladar, né? Por isso que a gente gosta, e quem não gosta de comer um docinho, né? Mas é difícil encontrar qualquer um desses produtos atualmente que não tenha transgênico. É algo, como o professor falou, o milho, por exemplo, você já não encontra milho, pelo menos no mercado mais convencional, você já não encontra o milho que não seja geneticamente modificado. E aí tem o exemplo do milho BT, que ele tem dominado o panorama do plantio, da agricultura. E ao mesmo tempo, eu queria trazer um pouco também isso para a discussão, o contraponto que você trouxe também, Valmir, aqui para a aula, né, que é esse contraponto das sementes crioulas, das sementes tradicionais, das sementes que são guardadas aí por populações indígenas, quilombolas, agricultores familiares, tradicionais, e que possuem uma imensa variedade. A questão é essa, né? Para você combater, por exemplo, uma praga, que nem é uma palavra muito adequada para se dizer, né? Já que você tem que encontrar um equilíbrio ecológico ali, não é exatamente uma praga, mas vamos chamar, para simplificar, de praga. Para você combater uma praga, você deve ter, de forma mais adequada, uma variedade maior de cultívares, e aí determinados cultívares vão se adaptar melhor a um contexto ecológico específico, e não apostar em uma única variedade que vai necessitar de uma grande quantidade, e uma quantidade cada vez maior. Eu fiquei muito impressionado com esse dado que você trouxe, Valmir,
que os agricultores estão aumentando cada vez mais a dosagem, porque a dosagem de glifosato, de outros venenos também, de outros agrotóxicos, porque as ervas daninhas estão começando a ficar resistentes a esse veneno, que é um veneno que é um veneno incrível, né? Porque a maneira como ele atua. A semente de soja, por exemplo, geneticamente modificada, ela é meio que blindada para não ser afetada pelo glifosato. Então, essa sofisticação da genética de alimentos é incrível de acompanhar. Como você cria uma semente que não permite que o glifosato atue sobre ela e atue sobre o ambiente, né? Oi, diga. Deixa eu só lhe dar um dado em relação a isso. Nós já temos estudos, por exemplo, que na maçã o glifosato ele adentra, porque antes nós achávamos que era só na casca, então a gente lavava a casca, botava no vinagre, mas já tem estudos agora que o glifosato ele penetra dentro, depois da casca ele já penetra na polpa. Então esse é um dado extremamente importante de como isso está trazendo um prejuízo enorme. Desculpa te interromper, perdão. Sim, esse é um dado fundamental, né? Não basta simplesmente lavar os alimentos, o que já seria um problema, porque a água que é usada para lavar os alimentos vai para contaminar a água dos rios, né? Mas também tem estudos que mostram que os próprios ultraprocessados se encontra traços de glifosato e outros agrotóxicos também, ou seja, a gente está consumindo isso a todo momento. E o quanto isso afeta a saúde das pessoas, o quanto isso gera o que os economistas chamam de externalidades negativas, né? Você gera um consumo altíssimo de água, né? O Brasil é um dos países que tem maior quantidade de água aí, por isso que a gente está produzindo e exportando soja, e exportando nossa água, exportando soja também, né? E isso não está embutido, os produtores aí, os grandes latifundiários, produtores de soja, de gado, não estão embutindo esse valor desse patrimônio nosso que é a água, nesses produtos, por isso que o custo é tão baixo da produção disso, né? E não estão embutindo, por exemplo, o custo de onerar o serviço público de saúde, porque uma pessoa que consome veneno, ela vai ter câncer e vai procurar o SUS. Ou seja, a gente vai pagando dobrado, né? A gente paga tanto pela destruição ambiental quanto pela saúde das pessoas no sistema público de saúde que recebe as pessoas que vão desenvolver doenças. E é escandaloso, né, o fato de ser a Bayer, a atual que comprou a Monsanto e a atual monopolizado, virou um monopólio, né, 90%, a Monsanto já tinha 90% do mercado aí de alimentos transgênicos, e é comprada pela Bayer, que é uma indústria farmacêutica, ou seja, você tem a raposa tomando conta do galinheiro. É um negócio extremamente lucrativo, né? Porque você, como o professor Valmir disse, que você cria a doença e você cria o próprio remédio para curar essa doença. É algo bom, bem próprio, inclusive, do sistema neoliberal de criação de demanda aí também. Um documentário que eu já recomendei aqui para a turma, que se chama O Veneno Está na Mesa, tem a versão 1 e a versão 2, está livre no YouTube, é muito interessante, e nesse documentário mostra que a pulverização aérea de veneno, né, somente 1% desse veneno atinge o alvo, ou seja, os outros 99% vão contaminar o solo, contaminar a água, e muitas vezes caem no lugar errado, caem em cima de pessoas, existem já evidências disso. A perseguição política das pessoas que estudam esse uso indiscriminado de agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas. O professor Valmir trouxe alguns exemplos aqui, nos Estados Unidos. Tem a professora Larissa Bobardi, que ela é uma geógrafa da USP, que teve que sair do Brasil por ameaça de morte. Então, mexer com o agronegócio no Brasil, mexer com a bancada ruralista, bancada, né, Bíblia, boi e bala, é um vespeiro. É uma situação bastante complicada. A gente está aqui numa situação de bastante coragem, né? Da gente tocar um curso como esse também.
só fazendo um comentário, os primeiros e-mails de ameaça que eu recebi da Monsanto, eu fiquei com medo. Hoje, já toco adiante, não dou mais bola quando eu recebo alguma ameaça, né? É porque eu trabalho muito relacionado a este assunto, vou para vários países falando disso, para vários estados, né? Então, os primeiros e-mails eu fiquei com muito medo. Mas hoje eu nem dou bola. Pode mandar, não estou nem aí, não quero mais saber, né? Senão, a gente não faz o nosso trabalho. Faz parte do nosso trabalho correr o risco. É impressionante, Valmir. Não sabia que você já tinha passado por uma situação dessas. Mas é alarmante e isso tem que ser denunciado mesmo. Tem que trazer para as aulas, para os fóruns, para os debates e dizer que isso está acontecendo, né? Que o Brasil é o campeão de assassinato de líderes camponeses também, líderes indígenas. Ou seja, a situação é bastante violenta, conflituosa, justamente por atentar aí, mexer com esses interesses de grandes corporações agroalimentares que são muito poderosas, né? E que, e que justamente elas têm um poder tão grande que elas atuam diretamente nos governos, né? O que a gente tem que rever essa falácia neoliberal de não intervenção estatal, de Estado mínimo, ou seja, essas grandes empresas, corporações agroindustriais, elas se beneficiam de uma legislação que elas influenciam para ser criada, né? Essa legislação, por exemplo, de você alterar os peixes do Amazonas geneticamente e liberar esses peixes nos rios, isso isso tem um impacto imenso na alimentação dos povos tradicionais ribeirinhos, indígenas do Amazonas. Peixe é a base alimentar, né, dos povos tradicionais do Amazonas. Então, essas grandes empresas, elas se beneficiam de subsídios, de crédito. Então, a gente tem que rever essa falácia neoliberal e pensar Estado mínimo para quem, né? Essas empresas querem um Estado mínimo para proteção social, mas querem um Estado que continue dando subsídios para a agricultura corporativa, né, para esse mercado de produção latifundiária, de uso intensivo de agrotóxico, continue fazendo manutenção de uma legislação que as beneficie também, né. Fiquei muito feliz com a participação de todos, muito feliz mesmo. Acho que o tema é extremamente importante e ele tem que ser multiplicado e levado para que a gente possa fazer alguma coisa. Eu é que agradeço a oportunidade, Edson. Muito obrigado. Agradeço a todos por me ouvir, por ter paciência aí de ter me ouvido e ter contribuído também com as colocações de cada um. Muito obrigado a todos.